Fala pessoal, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma manhã, mais uma live aqui da comunidade, onde a gente corriqueiramente chega aqui todo santo dia, no mesmo horário, para procurar as oportunidades do mercado, analisá-las e assim operar, procurando aí entender o que o mercado deve ou não fazer. Seja muito bem-vindo a mais uma semana. Hoje é dia 23 de junho, então vamos dar o pontapé inicial para que a gente comece essa semana com o pé direito e possamos fazer aí o melhor possível dentro do que está no nosso alcance. Já vejo aqui o chat, todo mundo mandando um excelente bom dia aí para todo mundo. Vamos botar a energia lá no alto. Bom dia para todo mundo, mano. E todo mundo que tá aqui, ó, tem mais de 42, tem 42 pessoas, então todo mundo que tá aí manda aí um bom dia no chat para mandar aquela alegria para o seu colega que talvez não esteja um dia muito alegre, né? Bom, vamos lá. Hoje é segunda-feira, essa é uma semana bem movimentada em termos de notícias e de calendário, conforme eu já tinha dito para vocês lá no grupo ontem. Eu sempre mando no domingo um apanhado assim da semana, e a gente já percebia que seriam dias mais movimentados, né? E hoje, em específico, é aquele dia em que sai várias coisas do euro, né? De madrugada, geralmente. Então, é bem provável que o euro esteja com uma movimentação um pouco curiosa, no sentido ruim da coisa. O mercado americano tem notícia 10h45, então deve vir bastante volatilidade, porque a gente sabe que, tentando olhar numa ideia de linha do tempo, né? O mercado, ele geralmente, ele começa a movimentar, né? Eu tô falando tudo aqui no nosso horário, tá? 10h30 e 11 horas, ele já fez um movimento que ele começou a desenhar direito ali às 10h50, que é quando começa a macro, né? Então hoje a gente vai ter mais um fator no meio disso, que vai ser às 10h45. Então vamos ficar atento aí para ver como é que o mercado vai se desenhar. Como é segunda-feira, é sempre bom a gente ir com calma, né? Porque é aquele efeito de início de temporada, né? Que nem quando volta às aulas e parece que você não sabe mais nada, né? Da mesma forma, quando você vai jogar futebol com teus amigos, você parece que você não sabe chutar uma bola, então. Segunda-feira, às vezes, dá esse desconforto, então vamos com calma, vamos na disciplina aqui. Ambos os mercados abriram com um gap relevante, tá? Tanto o euro como o mercado americano, e os dois abriram com gap de baixa, tá? Isso porque ontem, como vocês bem sabem, né? Se você não mora em Marte, você sabe o que aconteceu. O Trump anunciou a guerra contra o Irã. Portanto, eu acho que até rolaram, né, 3 bombardeios no sábado e ontem ele se posicionou, inclusive teve um discurso às 23 horas aqui de Brasília, onde ele explicava um pouco mais. Eu, particularmente, não acredito que isso influencie a nossa tomada de decisão. A gente só tem que tomar cuidado porque acaba gerando mais um fator de volatilidade e de incerteza no mercado. Mas isso acontece em qualquer momento, é o que eu sempre falo. Para a gente, isso se traduz em oportunidade. Eu não sou de falar muito do Bitcoin aqui, porque a gente tem deixado ele um pouco de lado ultimamente, mas é curiosa essa movimentação vendedora aqui. Inclusive, eu acho que vale a gente fazer umas análises ali depois. Mas, basicamente, havia uma suposta usina de urânio. Eu posso estar falando fake news aqui, né, em alguns aspectos, mas era uma suposta usina de urânio que na verdade foi descoberta como um grande centro de mineração de Bitcoin. E daí aparentemente foi desligado e isso fez o Bitcoin bater os US$ 95.000 ontem, se eu não me engano. Então tá bem volátil. Todos os mercados estão voláteis. Bitcoin, como eu sempre falei para vocês, não é um porto seguro, não é uma reserva de valor como o ouro se propõe a ser, mas não deixa de ser aí a longo prazo uma ideia interessante, tá? Usina de enriquecimento de urânio, onde inclusive surgiu aquela notícia de que o Brasil supostamente estaria mandando urânio para lá, mas isso é mentira, né? Porque o urânio que o Brasil tem, eles também têm. O urânio que supostamente o Brasil teria enviado é outro, e o Brasil aparentemente não tem acesso a isso. Mas vamos lá. No gráfico semanal do US 100, para mim é notória essa abertura como uma grande manipulação, tá? Aparentemente isso aqui é uma captura para dar continuidade, não continuidade, né, mas para desenhar o movimento vendedor, o que seria totalmente compreensível, tendo em visto que o mercado vem fazendo desde ali de março, né? Teve aquela grande queda que o mercado fez no começo de março, no final de fevereiro, quando rolou aquela grande narrativa das tarifas, né, que acabaram, boa parte delas acabou ficando virando pizza, né? Acabou em pizza, não acabou dando em nada. Que ele usou aquilo aparentemente só como uma barganha, né? Mas aqui a gente já vê um range bem determinado no mercado, que na minha visão deveria ser retestado. Não sei se é agora, né? Acho que pode subir um pouco mais antes disso, até porque tem essas máximas aqui que surgem como se fosse um imã que suga a liquidez. Mas a verdade é que ele pode subir um pouco mais antes, mas também pode cair, então a gente não vai se ater muito a essa leitura, já que ela não está muito precisa. O gap deixa a leitura muito mais subjetiva e estranha. Você percebe que ele abre muito lá em cima, isso dificulta um pouco a nossa vida, né? Porque o gap, a gente tem que supor que esse movimento aqui aconteceu como se o mercado tivesse fechado, mas ele tivesse caído, né?
E aqui a gente pode pressupor, portanto, que o mercado manipulou mínimas e gerou uma reação compradora, o que seria bom, né, para a ideia compradora da coisa aqui, já que o mercado americano desenhou uma movimentação de alta interessantíssima depois disso e percebe que ela foi bem estruturada, assim, não foi um movimento de alta, aquele de manipulação, que você percebe que subiu tão rápido que provavelmente não vai se perpetuar. Então, por mais que o semanal sugira uma possível venda, eu acho que os tempos gráficos inferiores mostram que a compra ainda se torna mais relevante. A seção asiática fez uma movimentação bem bonita de alta. A de Londres, na abertura, podemos dizer que manipulou, né? Manipulou ali as máximas que tinha formado depois da sessão de Nova York, né? Mais para o final da sessão de Nova York, mas essas máximas aqui, e de sexta-feira, no caso. E eu acho que a ideia aqui seria subir um pouco mais para depois cair, tá? Se eu fosse brincar aqui de futurologia, eu acho que o mercado deve fazer isso aqui, tá? Mas como a gente não brinca de futurologia, a gente tenta entender qual que é o trade mais provável, é isso que a gente vai fazer, beleza? Então a gente já entendeu? Eu vou desenhar aqui no de 15 minutos as máximas mais relevantes que estão próximas aqui do preço, para que assim a gente consiga entender as regiões mais suscetíveis de manipulação, tanto para cima quanto para baixo, mas primeiro eu quero fazer das máximas. Essas aqui são as principais, né? Porque aqui tem um Fair Value Gap, inclusive. Acho que não tem muita coisa relevante além disso. E para cá a gente teria essas mínimas, mas eu acho que essa movimentação aqui foi interessante, tá? Você percebe que a relação foi bem estruturada. E olhando o candle semanal, ou seja, o que o mercado fez desde a abertura, é um movimento bem coerente, tá vendo? Ele não chegou exatamente nos 50%, mas ele foi próximo disso e desenhou uma relação compradora interessante. Então, o meu viés aqui é subir um pouco mais para depois cair, e é nisso que eu ficaria atento por agora, tá? Inclusive, tem uma compra que surge agora, não sei se seria o mais interessante já entrar comprado agora, mas o meu viés aqui, portanto, é comprador, mas é comprador com asterisco, né? É comprador com ressalvas. A ressalva é que ele está com um viés de alta para depois cair. Então, essa ressalva faz com que o movimento de alta, num macro, se torne mais improvável, por mais que ele seja o mais provável de acontecer agora. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Então, por isso, eu acho melhor segurar um pouco a onda e esperar um pouco. Vamos falar aqui do euro, enquanto o mercado americano ali se reestrutura. O euro faz uma abertura bem parecida com o mercado americano. Ele já está numa região que, na minha visão, seria muito de sobrecompra, né? Porque ele já manipulou a máxima de algumas semanas atrás. Ele faz um delivery vendedor bem bonito, tá vendo? Ele vem fechar o gap de abertura. Se a gente for pegar aqui o range, eu acho que ele não chegou, tocou no 50%. Se a gente assumir que é dessa máxima, não dessa, acho que daqui não teria tocado, né? Não, também tocou. Então, bem bonita essa movimentação. Perdão. E, portanto, eu vejo aqui uma possível movimentação vendedora, tá? Meu viés no euro aqui acaba sendo mais vendedor. Tendo em vista todo esse contexto, desde a abertura até agora, eu percebo que aqui o viés é mais vendedor. Que é a mesma coisa no mercado americano. Pode ser que ele suba um pouco antes de cair, mas eu acho que aqui o viés é mais vendedor e aqui o viés é mais comprador. Então, deixa eu até jogar aqui as seções, mas é bem bonito para mim, ó, como a Ásia determinou esse range inicial, a seção de Londres quebrou essas mínimas, estruturou uma movimentação vendedora e agora tá bem bonito para dar continuidade. Então, não tenho nenhuma ressalva aqui com a venda. Acho que é o movimento mais provável e, portanto, seria o que eu buscaria por agora, tá? Ai, ai. Então, o movimento mais coerente aqui que a gente pode fazer é esperar por um reteste aqui, mais ou menos. Tá vendo? Para pegar uma venda. Mas, como eu até concluí com vocês ali na sexta-feira, eu tendo a priorizar um pouco mais o mercado americano, já que o euro tem feito movimentações muito lentas e às vezes ele acumula tanto que ele invalida o nosso viés só porque ele fica capturando liquidez para todos os lados. Então, felizmente ou não, eu me sinto mais confortável de operar o mercado americano quando eu desenho assim nessa conta, né? E para quem não sabe, ou quem tá assistindo a gravação, sei lá, isso aqui eu só desenho para calcular o número de contratos, porque eu não opero por aqui, tá? Eu opero pelo MetaTrader que fica em outro computador. A ideia aqui é só calcular o risco. No MetaTrader, inclusive, já tá teria estopado, né? Porque foi lá embaixo já. Manipulou forte agora. Vamos acompanhar como é que vai ser essa abertura aí de 10h30. É aquilo, né, cara? A gente poderia abrir uma compra aqui, provavelmente.
seria um trade que a gente teria uma resposta rápida, mas sempre tem aquele risco embutido, né? Vamos acompanhando aí e ver no que vai dar. Enfim, vamos aguardando. Vou esperar pelo menos abrir. Mas que dá vontade de pegar essa comprinha aqui, eu fico um pouco tentado. Vamos ver. 30 segundos restantes. Seguimos aguardando aqui para não correr risco desnecessário. Caindo bem forte agora. Vamos ver como é que vai ser a abertura. Mas tô achando que ele pode manipular lá embaixo primeiro. É, teria estopado, inclusive. Que bom que a gente segurou a onda. E vamos ver até onde ele vai capturar, já que agora, esse movimento, na minha visão, né? Por mais que eu disse para vocês que eu achava que subia antes de cair, né? Acho que ele pode contextualizar aqui uma compra. Mas tá caindo bem forte. E o euro, olha isso, executou a venda e foi embora. Uma pena esse movimento aqui do euro. Mas de certa forma eu não me sentiria tão confortável, já que essa movimentação aqui me parece ser um pouquinho mais compradora. O Nabor Pat está vendido no mercado americano. Fez bem, então. Tá pegando uma bela movimentação vendedora aqui. Deixa eu ver aqui o de 15 minutos rapidinho. Eu tenho a leve impressão de que provavelmente aqui a gente vai trabalhar para subir primeiro e depois a gente cai. Ou seja, os mercados estão fazendo o inverso do que eu pensei, né? Eu pensei que aqui subiria para cair e lá cairia para subir. E aqui tá subindo para cair e aqui tá caindo para subir. Se eu acreditasse muito nessa venda, assim abriria agora, mas eu acho que sobe mais. Eu acho que, principalmente por conta dos tempos gráficos maiores, a gente pode concluir que o mais provável ainda é uma movimentação compradora e, portanto, é mais sadio aí que a gente espere. E de qualquer maneira, né, a gente já fica atento, já que tem notícia 10h45, então pode ser que o mercado mude um pouco o caráter ali. Bom, capturou de novo no Fair Value Gap ali, percebe que já houve uma reação repentina, mas isso não quer dizer absolutamente nada, tá? Provável ainda que caia mais, então vamos aguardando aí. Aí, ó, o euro teria estopado, conforme eu disse. Mas quem vendeu o mercado americano tá de parabéns, tá? Parabéns aí pra quem
pegou essa venda. Eu não acreditava tanto, mas querendo ou não, tinha até uma configuração aqui, mas eu não acreditava por causa do macro, assim. Despencou mesmo. É, a gente vai ter que cravar fundo. Ou seja, a gente tá F. Vai ser difícil. Mas assim, a gente tá melhor do que se a gente tivesse entrado comprado aqui, concorda? A gente acabou de manipular a mínima. Uma reação compradora aqui me parece bem improvável. De 4 horas faz uma captura no Fair Value Gap de 4 horas. Se a gente for puxar o range, como eu falei para vocês, né, desde a abertura da semana, a gente já captura na zona de desconto. Eu acho que vai gerar uma compra muito bonita e que sobe muito. Mas eu não sei quando, né? Esse é o problema. Aí, até chegar lá, irmão. Aí, ó, o euro configurou legal aqui, ó. Uma manipulação de máxima. O problema é aqui, ó. Essa reação aí instantânea para cima. E o de 5 minutos parece que ainda quer buscar lá em cima, né? É, vamos esperar. Acho que hoje o foco tem que ser mais no mercado americano. Mas, enfim, vamos ver. Eu tô acompanhando pelo de 4 horas, acho que ele tá bem interessante pra gente entender melhor esse movimento. Eu acho que esse movimento é comprador ainda. Acho que é aquela famosa captura. E se a gente acredita nisso, a gente tem que ficar atento para abrir a compra no melhor ponto possível, né? O que é difícil, para não dizer impossível. Aqui no euro, eu até remodelo aqui o meu viés. Né? Eu acho que o trade pra gente observar não é para abrir, né? Teria sido essa compra aqui. E aqui, cara, a gente tem uma reação compradora se esboçando que a gente não deveria ignorar, não, tá? Mais ou menos assim. Tá vendo como de 4 horas ficou comprador? Ah, cara, não é possível que vá direto. Mas enfim, vamos tentar pegar alguma coisa aqui. Ai, ai. Porra, que esculacho, olha isso. E tu vê que o movimento foi exatamente a descrição, né? Manipulou o mínimo e reagiu. Só que sem chance nenhuma pra nós. Aí agora, se voltar lá embaixo, tu vai comprar também? Eu acho que não volta não, né? Olha esse de 15 minutos. Que lapada. Vini, percebi que você não opera com ordem pendente. Cara, eu já operei muito com ordem pendente, mas hoje em dia eu me sinto mais confortável em abrir na hora. Eu te digo por quê. Porque as coisas mudam muito rápido. Então, às vezes, eu prefiro deixar para abrir mercado, mas a depender do mercado e do trade, isso é ruim. Pega um euro da vida, assim, se quebra tudo na entrada, entendeu? No euro eu acho que é melhor tu botar limite. Mas às vezes é melhor tu deixar mercado mesmo que tu consegue flexibilizar a entrada. Enfim, vamos ficar aqui na expectativa de que gere alguma reentrada, mas por enquanto é bem difícil.
7 minutos aí, né? Na verdade, quase 6 já, que faltam para notícia. O euro teria atingido o alvo dessa compra aqui, que a gente só desenhou, eu não antecipei esse movimento, eu queria vender. E acho que agora fica bem feio para a gente procurar venda, porque ele desenha um movimento de alta bem forte aqui. E o curioso é que subiu tanto o euro quanto o mercado americano. Enfim, aguardando aí. Tem um casaco aqui que eu tô com frio. Bom, 10h40, fechar o de 5 minutos agora. Abertura do próximo é o último sopro de esperança para essa compra aqui. Vamos ver. Trump tweetou sobre o petróleo para manter. Sabia não. É que eu vi que o petróleo abriu subindo bastante. Quando ele tá de casaco vermelho, esquece, é lucro. Sempre tem a primeira vez pra tomar porrada. Não, não peguei, Lucas. Não deu nenhum reteste. Eu acho que nem no de 30 segundos deve ter dado entrada, mas enfim. Não peguei nada. Infelizmente. Caraca, Gabriel Barbosa fez US$ 2.200. Parabéns, cara, parabéns. Pô, olha que movimento direcional do euro, hein? Parabéns. Ai, bom, 4 minutos é o que resta e nenhuma entrada. Mas o mercado fez um movimento bem bonito agora, logo na abertura. 3 minutos e meio. Depois tem outra notícia, 11 horas. Espero que elas tragam aí o tempero que tá faltando para esse mercado. Eu acho muito difícil conseguir essa entrada compradora, porque uma das coisas que pode acontecer é até dar uma reentrada, mas dar uma reentrada aqui, o que eu julgo ser muito perigoso e não vale o risco. Ainda mais perto de notícia. Perto de notícia é só pegar um trade bem, tá bem convicto. E olha lá, né? Tem muita gente que prefere não operar notícia e eu não tenho nenhum julgamento sobre isso, não. Eu acho até mais sábio, tá? Só que eu acho que às vezes a notícia facilita a nossa vida também, porque faz um delivery muito rápido e te faz conseguir pegar o movimento, né? O problema da notícia é quando tu já, sei lá, tá negativo no dia e pode tomar um slippage ali e perder a conta, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu perdi a conta não foi pelo stop, foi pelo slippage. Faltam 2 minutos e 3 segundos. Quem tá na prova pode manter o trade aberto? Pode. Mas se tu tiver vendido, eu sugeriria você fechar, porque eu acho que o alvo do mercado americano é lá em cima. Eu torço pra que caia, pra que eu consiga entrar, mas eu acho que não cai, não.
É, também tem isso, né? Mas eu acho que a mesa dele é FTMO. Mas ele tá falando da prova, cara. Então pode abrir, sim. Na prova tu pode abrir. Só não pode abrir se for conta normal, né? Sem ser swing e na conta real. Real, entre aspas, né? Mas na conta financiada, vai. Bom, 15 segundos. Vou virar a ampulheta aqui e vamos ver o que trará para nós essa notícia. Lá vem a porrada. Eu não sei, cara. Será? Não sei não. Espero que sim. Até então tá travado, né? Mas você sente que tá prestes a explodir a bomba nuclear aqui. Eu acho que. Eu não acho porcaria nenhuma. Espera. Pior é que assim, se a gente quisesse, eu não tô falando pra fazer isso não, porque eu acho meio desnecessário o risco, né? Mas um eventual reteste aqui pode gerar uma compra. Assim, tá vendo? Dependendo, tu joga até um stop mais largo, assim. Mas não é inválido não, tá? Que é mais provável retestar aqui do que lá embaixo. Mas eu vou esperar. Euro, aparentemente ainda não muito claro o que será feito. Eu sigo esperando. Por mais que eu saiba que é muito pouco provável que eu consiga alguma coisa, né? Já que, a única coisa que em mente eu tenho agora é uma compra lá embaixo, eu prefiro esperar mais um pouco. Mas eu acho que o mais inteligente, mais sagaz aqui seria procurar por uma compra aqui assim. Mas ainda não me convenci de que eu deveria fazer isso. Algo tipo assim, tá vendo? Foi direto. Bom, em 1 minuto e meio a gente entra na macro de 10h50. A expectativa era que gerasse alguma coisa, mas por enquanto tá bem complicado aqui pra gente, porque a gente acertou até a leitura, mas não conseguiu executar. Não foi medo, não foi nada, foi só não consegui executar mesmo. Tomei stop na venda, fui muito burro nessa, disse o Nabor. Não fala assim não, cara. O mercado é isso aí mesmo, entendeu? O que tu poderia ter feito seria encerrar embaixo, né? Já que
A análise aqui da live era de compra, né? Mas dependendo, tu tinha uma análise vendedora, não sei. Mas, enfim, acontece, cara. Só não faz a besteira de operar de novo e de ficar forçando o trade aí, porque já passou e amanhã é um novo dia. É, então, encerrar com 3-1. Voltou um pouco e esperou. Ah, cara, essa armadilha aí de sempre. Todo mundo passa por isso. Não tem jeito. Mas é bom que isso daí molde o nosso caráter, né? Isso aí molde a nossa forma de tratar o mercado e seja mais humilde da próxima vez. Toda vez que eu me frustro quando eu tento esticar alvo ou pegar o movimento inteiro, eu tenho essa mesma sensação. Mas o que eu tento é trazer isso para a realidade. A realidade é, pô, então na próxima vez eu vou botar meu cavalo, tirar meu cavalinho da chuva, né? Não é assim que fala? Vou vestir a sandália da humildade, calçar, né? E ficar na minha. Entender que eu não consigo muita coisa além dos 2-1 mesmo e tá bom. Aqui no Euro tem uma venda, não é o que mais me convence, mas é uma venda. Voltou a subir o mercado, o euro. Já não estava muito afim de vender, mas agora desconfigurou mesmo. Então esquece. O que dá para fazer aqui é isso aqui. Procurar por uma compra. Já assumindo que não vem aqui embaixo nem se o Trump anunciar que o novo presidente dos Estados Unidos é o Lula. Então, o Neto perguntou se seria viável colocar mínimas alinhadas na Nasdaq como possível alvo. Que a gente parte do pressuposto que ele já abriu tendo manipulado mínima e que ele agora mesmo manipulou essa mínima aqui. Então, acho improvável. Se acontecer isso aí, dá circuit breaker. Não, não deixam ele chegar nos Estados Unidos. Iam dar algum jeito. Bom, o euro até desenvolveu bonito ali a venda. Bem bonito, na verdade, hein? Belo trade. Me faz considerar vender aqui. Deixa eu ver os tempos e gráficos maiores. É complicado, né? Vender aqui. Que bom que já varou pra cima. Nem considero mais. Melhor deixar quieto. E vamos aguardar aí. 11 horas tem uma notícia de pasta laranja. Se até lá não acontecer nada, talvez essa mesma notícia gere alguma coisa aí de relevante para que a gente opere. Aqui ainda tem essa venda aqui, mas, enfim, eu acho que ela tem um risco muito desnecessário, porque tu tá basicamente presumindo que o preço vai devolver a pernada de alta sem muita configuração aqui. Eu acho que ele deve lateralizar um pouco mais. Acho que o mais provável é que ele ficar assim, ó. Sabe, fazer aquele movimento bem característico do euro, o que ia acabar com a minha paciência e ia me estopar. É sempre assim. Enfim, vamos ver, pessoal. O mercado de câmbio não foi feito para ter grandes movimentos. Não, porque isso envolve muita coisa, né, cara? É o mercado com mais liquidez no mundo. E é um mercado que envolve soberania nacional de vários países, né? Então é um negócio que envolve geopolítica. Então, por si só, é um mercado um pouco mais lento, né? Por mais que tenha movimentações bonitas. Mas acho que o grande problema do mercado de Forex
É também uma das coisas que é boa, né? Mas, enfim, é ter várias sessões, né? Porque, diferente do mercado americano, ele movimenta aqui nessa hora que a gente opera todo dia, entre 10 da manhã e meio-dia, mais ou menos, né? Fazendo aqui um apanhado da janela como um todo. O mercado de Forex não, cara, ele pode movimentar, por exemplo, hoje saiu notícia do número 4 horas da manhã, entendeu? Então, tipo assim, 4 horas da manhã. Então, ele faz movimentação meio desconexo do conceito de tempo às vezes. Então, a gente tem dia que a gente opera essa sessão aqui e o mercado fica 40 minutos no mesmo preço. Óbvio, né? Não fica no mesmo. Ele sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, cai um pouco. Aí, ó, o euro iria estopar a venda. Mais um trade que a gente anulou aqui e teria sido estopado. Agora a gente já tá num candle novo de 5 minutos. É interessante como esse já abriu manipulando. Ah, não, desculpa. Ele fechou, né? O outro bem forte e agora tá manipulando. E aqui caindo, mas eu acho que toda queda aqui vai ser para gerar mais movimentação de alta. O que pode ser interessante é, considerando o movimento ali, o fractal de 5 minutos, procurar por alguma compra aqui, percebes? Porque aqui há um fair value gap no de 5 minutos que gera um contexto interessante para uma continuidade de alta. Então pode ser uma boa, uma compra mais ou menos assim, tá vendo? Agora que vi a blusa do Vini Hacker. Por que hacker? Entendi não. Vamos esperar aí mais um pouquinho. Vamos ver se 11 horas o mercado faz alguma coisa. E o pior, né? É que se a gente for analisar candle por candle, todo candle vai no 50% do anterior, né? Pega esse aqui. Não, viajei. Pega o corpo desse daqui, ó. Abertura e fechamento. Também não. Pensei que tivesse sido. Que é um reteste bonito, né, para dar continuidade. Enfim, o que eu aguardo aqui seria por uma possível compra mais para baixo, para conseguir surfar em uma continuidade de alta, já que eu acredito que o alvo final do preço seria naquelas máximas lá de cima, algo mais ou menos dessa ideia aqui. Espero conseguir, mas acredito que não conseguirei. Falta 2 minutos aí para sair notícia, mas é pasta laranja, né? Então a gente sabe que não necessariamente vai trazer aquele movimento forte que varre liquidez e tudo mais. Eu vou esperar a reação. Vou esperar. Vini, com um lote ficaria quanto o stop? Bom, eu vou ser simpático e antipático ao mesmo tempo. É só tu dividir o valor por 90. Mas eu calculo aqui, não tem problema não. 18,50, mais ou menos, né? Com o spreadzinho de entrada, sabe que fica
diferente. Bom, falta pouco para sair a notícia. Julgo bem improvável que a gente consiga alguma coisa. Se for conseguir, talvez seja no euro, que por sua vez também não me deixa confortável para fazer nada, porque eu acho que o viés aqui é vendedor, tá? É comprador, quer dizer. Ah, Vini, mas você tá sendo incoerente, porque no começo da live você falou que o viés era vendedor no euro. Eu acho que coerência é de saber mudar de ideia também, né? Pelo menos depois dessa movimentação aqui de alta, eu esperaria um pouco mais de contexto para cair, não cair logo de cara. 4 segundos, 3, 2, 1. Saiu a notícia agora. Vamos ver como é que o mercado reage. Não necessariamente ele vai fazer uma reação muito absurda, não. Mas logo de cara ele já atinge o alvo. Agora ele está indo lá em cima, vai manipular aquelas máximas, o que invalida por completo a nossa entrada. E deixa eu ver aqui o euro. Também teria estopado. É, eu vou esperar aqui com vocês até mais 11h10, 11h15, para ver se gera alguma coisa. Mas bem difícil. Parabéns, Matheus. Pegou dois alvos hoje no mercado americano. Fenomenal, parabéns. Aparentemente, ele manipulou as máximas, inclusive aquelas que tínhamos determinado como cruciais para o mercado desenhar um movimento mais claro, o que, em tese, deveria abrir espaço aí para o movimento vendedor. Mas eu não acredito que seria justo da nossa parte procurar por uma venda agora. Se a gente analisar o cenário macro, perceber que, na verdade, a venda parece meio improvável ainda, né? Que ele desenhou uma reação compradora aqui tão bonita que eu acho que vender aqui é bem feio. Bom, euro continua subindo, conforme eu tinha alinhado com vocês. Inclusive subiu direto, reto, movimento bem bonito. Tô quieto aqui porque não tem nada, né? Não tem muito o que falar. Mas eu vou esperar, pessoal, porque eu sei que muitos estão falando, acho que hoje é isso, não operar, operar, e eu concordo com tudo que vocês estão falando, tá? Só que ainda é cedo, né? Ainda é relativamente cedo, né? Porque a macro é só 9h50. Então a gente tem aí até mais 11h30 para procurar alguma coisa, entendeu? E isso não significa que eu queira operar, tá? Eu inclusive, tô bem inclinado a não fazer nada hoje. Mas
Só tô alinhando aqui que não necessariamente isso tenha fadado a gente a não fazer nada. Mas eu concordo aí com a leitura generalista aí de que não tem mais nada por hoje, porque é bem provável que não tenha. Mas ainda acho válido esperar. Cara, aqui ainda é muito cedo pra gente dizer isso. Mas aqui a gente pode formular aqui uma ideia um pouco mais vendedora, tá? Porque a gente capturou essas máximas. O de 3 minutos manipulou a máxima do que é no anterior. Eu acho que o ideal seria a gente ver ele manipulando essas máximas anteriores aqui, talvez até essas aqui lá de segunda-feira da semana passada. Não, de hoje mesmo, desculpa. E era numa movimentação vendedora aqui. Eu não descartaria, tá? Não vai ser o trade da vida, né? Mas o mercado americano foi embora. Enfim, aqui a gente precisaria esperar. Provavelmente ele gerar um contexto melhor, tá vendo? Deixa eu desenhar aqui para ficar mais claro. E aqui seria a nossa entrada. Agora que eu vi que eu tô no canto da tela, né? Não tá centralizado em minha câmera. Peraí. Vem pra cá. Vem pra cá. Peraí. Agora sim. Bom, eu sigo aguardando. Eu não tenho problema nenhum em esperar. Em tese aqui tá manipulando a máxima. Eu vejo espaço para vir até essa daqui. Peraí. Pelo visto, até essa daqui, né? Ó, reação boa. Era o que eu queria. Tá, vamos ver.
Eita, sem querer eu parei de compartilhar a tela. Me confundi aqui. Tava calculando aqui um negócio do número de contratos, mas já voltou. Perdão aí. Bom, agora, tendo manipulado aqui, é esperar o reteste. Eu queria que esse movimento de baixo aí fosse um pouquinho mais claro, assim. Vamos ver. Sim, a gente tem a oportunidade de abrir aqui agora, cara. Mas eu não tô convicto o suficiente. Não sei se eu tô sendo muito medroso, mas. Não medroso, né? Que medo acho que não é a palavra certa. Não sei se eu tô sendo muito. Querendo filtrar muito a entrada. Mas eu acho que não tá tão bonito ainda. Deixa eu ver aqui o mercado americano. Acho que ele cai pra subir. É, cara, aqui tem a venda, né? Mas eu acho muito cedo ainda. Só se a gente quiser mesmo. Deixa eu ver os tempos gráficos maiores. Que eu não me incomodo de abrir isso, porque eu tenho que ter um pouquinho mais de convicção. O de uma hora, ele é muito forte pra cima, mas o que me chama a atenção aqui é ele ter subido tanto em tão pouco tempo, né? Porque ele tem 10 minutos, tá vendo? Ele abriu há 10 minutos atrás, né? O de uma hora. Ele tá muito forte. Então isso também pode ser aquela manipulação sinistra, né? Eu não sei, cara. Não sei. Talvez esperar, é. Ele pegar nessa outra máxima aqui, não sei. É, ainda tá desenhando continuidade de alta, né, cara? Isso que me pega. Vamos esperar mais um pouco. Porque, assim, eu acho que não custa esperar. Porque, assim, no pior dos casos, a gente pega um reteste, né? E no melhor, a gente evita um stop. E aqui, ó, pode falar o que for. Porque eu acho ainda que o viés é comprador, tá? Mas tem uma venda bonita, tá? Tem uma venda bonita porque ela configura aqui. Ah, deixa eu ver aqui o de 15 minutos. O euro foi embora, teria estopado. Ah, o problema aqui é dar continuidade de alta, mas assim, é mais coerente do que aquela do euro. Deixa eu ver o de 5 minutos. É um dos meus favoritos. Feio. 15 minutos, mais ou menos. Eu não acho tão zoado assim essa entrada, não. Mas é aquilo, né? Sigo de fora aqui, observando, de repente esperar mais um minutinho aí, pra gente conseguir executar com uma precisão boa. Ah, ó, agora desenhou bonito, cara. Eu vendi o mercado americano aqui, agora. Vamos ver se a gente consegue pegar essa movimentação aí de baixa. 21.780 é o stop. Talvez não seja o trade mais lindo do dia, que é uma movimentação bem curta, mas eu acho que é o que tem pra hoje, assim. O euro foi embora.
Acho que esse trade aqui é aquele assim, se for estopado, eu entendo, porque eu consigo visualizar claramente o viés comprador, que é muito mais forte do que o vendedor no mercado. Mas eu acho que é mais coerente do que o euro, que faz uma configuração parecida, entendendo que o viés inicial nos dois é o mesmo, né, que é de alta. Mas eu acho que aqui a gente tem um pouquinho mais de chance de que o mercado faça essa movimentação vendedora, até mesmo para continuar subindo, mas vamos ver. É aquele trade que tu pode facilmente se balançar e falar, porra, não precisava ter aberto, né? Mas também pode ser aquele alvo tranquilo, que a gente pode controlar, a gente controlou aqui, a gente esperou até agora e agora a gente executa e espera aí o mercado fazer o movimento. Vamos ver se vai. Meu alvo? Deixa eu ver aqui. Não, pode deixar aí mesmo. Depois a gente tira na hora e fecha no dedo, não sei. Mas pelo menos o movimento inicial foi bem bonito. O de 5 minutos, vamos ver como é que tá. Que não tava muito bonito, né? Tá mais bonitinho. O de 15 também. Assim, a gente tem que entender aqui que o viés ainda é comprador. Entendeu? A gente tá pegando um soprinho do mercado. A gente não pode querer muita coisa. Dependendo. Acho que o alvo tá posicionado ali na região que acaba sendo mais coerente. Acho que o cenário mais otimista aqui para venda seria ele pegar aqui. Mas eu acho que é uma volatilidade que talvez o mercado não vá ter. Mas o melhor do cenário seria esse. Se você quiser botar o alvo ali e mexendo, ou fechar no dedo, enfim, pode ser coerente. Mas agora tá devolvendo, inclusive. Torcer aí para que desenvolva para baixo. Já pagou uma vez o risco. Deixa eu ver. Que o risco é bem pouco, né? Porque tá bem curtinho, né? Tá. Voltando na entrada, não fez o movimento que a gente esperava, que era de continuidade. Agora o de 5 minutos fica feio, porque ele esboça aqui um delivery mais comprador, né? Não sei. Acho que ficou bem feio agora. Estopado. Não tinha muito o que fazer. A gente executou aqui o que precisava ser executado. A gente desenhou todos os movimentos que dava para ter feito. E como a gente sabe que o mercado é, ele fez um movimento aí que era o mais provável mesmo, mas a gente, na medida do possível aí, fez o que estava no nosso controle. Depois do mercado fazer um movimento forte de alta, que a gente inclusive antecipou, mas não conseguiu pegar. Então faz parte do jogo. Aceitar aí o stop como parte do processo. E a gente volta seguindo ali no, no dia seguinte, né? Amanhã a gente volta com tudo, mas é um dia que a gente aprende a ser um bom perdedor, né? O bom perdedor ele vence, né? Como diz ali Mark Douglas. E eu concordo. Tem que aprender a perder também. Por mais doloroso que seja, né? Enfim, fiz o que eu podia ter feito na minha visão. E no Euro também teria tido um fim parecido. Talvez não ter feito nada fosse o remédio para um dia como hoje, mas também poderia ter desenhado esse movimento vendedor, que inclusive era coerente, dado essa movimentação inicial que poderia ter devolvido um pouco. Não, entrei com a mão normal.
Vou mostrar ali no vlog que eu tô fazendo lá, né? Que eu tô fazendo o diário dessa mesa lá na plataforma. Vou mostrar pra vocês como é que tá a situação e tudo mais. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Uma boa segunda-feira, uma excelente semana pra todo mundo. Deu uma travada aqui. Mas uma excelente semana pra todo mundo. Boa segunda-feira. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.